Graça e paz, igreja. Vamos dar início ao culto desta manhã, louvando ao Senhor com o hino 401 do cantor cristão. Eu sou de Jesus. Muito triste eu andava, sem gozo e sem paz, mas eu hoje tenho alegria e fé e constantemente bendigo ao meu Deus. E é claro o motivo, pois sou de Jesus. Eu sou de Jesus, aleluia. De Cristo Jesus, meu Senhor. Não quero falhar, mas quero falar, andar e viver com Jesus. Seguro vivia nas garras do mal, o mundo atirou-me no abismo fatal. Agora qual ave voando nos céus, eu vivo contente, pois sou de Jesus. Eu sou de Jesus, aleluia. De Cristo Jesus, meu Senhor. Não quero falhar, mas quero falar, andar e viver com Jesus. Oh, alma turbada, por que lamentar? No mestre tu achas tesouro sem par, enfim da alegria, poder, salvação. Oh, vem a Cristo sem hesitação. Eu sou de Jesus, aleluia. De Cristo Jesus, meu Senhor. Não quero falhar, mas quero falar, andar e viver com Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, é no santo e eterno nome do Senhor Jesus Cristo que na tua casa, junto ao teu povo, estamos na tua presença com o propósito de louvarmos, exaltarmos e proclamarmos as boas novas de salvação. Te louvo por poder estar mais uma vez com o Senhor, na casa do Senhor, com o povo do Senhor, e pedindo, Senhor Deus, as bênçãos do Senhor sobre todos os que aqui estão, todos aqueles que estão nos vendo e que irá nos ver através das mídias e da nossa rádio web. Deus, esteja conosco, dá-nos a tua força, dá-nos, Senhor Deus, o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia, o teu favor e o teu perdão. Muito obrigado, Deus, por ser o nosso Deus, por ter nos comprado com o precioso sangue de Jesus Cristo. Louvado seja o teu nome, no nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor. Perto de Jesus. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi a chamar-me com amor. Mais de ti, mais perto eu almejo estar, ó bendito Salvador. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto para a tua cruz leva-me, ó meu Senhor. A seguir-te só me consagro já, constrangido pelo amor. E meu coração bem contente está em servir-te a ti, Senhor. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto para a tua cruz leva-me, ó meu Senhor.
Oh, que pura e santa delícia é aos teus santos pés me achar. E com viva e muito reverente fé com o Salvador falar. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto para a tua cruz, leva-me, ó meu Senhor. A igreja pode se assentar. Nós estamos na terceira mensagem da série Dependência Total de Cristo. É muito bom estarmos com este tema neste novo ano que se inicia, já no mês de fevereiro, segundo mês do ano, primeiro mês do ano. Aí, agora tem som. E nós estamos louvando a Deus por ter nos dado a oportunidade de vivermos mais um tempo sobre a face da terra. Amados, não somos suficientes ou suficientemente pessoas com capacidade de gerir a própria vida, de gerir os seus próprios negócios, de ser independente ou interdependente. A nossa dependência está em Deus. E nós não atrevemos de maneira nenhuma, nos atrevemos de maneira nenhuma a fazermos nada sem termos direção, orientação e a força vinda de Deus para que nós possamos gerir a nossa própria vida, a nossa família, os nossos negócios, o nosso trabalho, enfim, em todas as áreas do nosso viver, nós precisamos de Deus. E a palavra de Deus nos diz, e o próprio Deus nos diz, que sem Ele nada podemos fazer. O executar as coisas por executar é simples, mas o fazer ou o executar sob a direção de Deus, sobre a orientação de Deus, faz toda a diferença na presente vida e na eternidade. Por quê? Porque, amados de Jesus Cristo, se o próprio Deus nos disse que sem Ele nada nós poderíamos fazer, por que a gente vai tentar o Senhor, dizendo: o Senhor até aqui foi muito bom, mas daqui para frente sou eu que tomo o controle da minha vida. Amados de Jesus Cristo, por mais tempo que nós já vivemos sobre a face da terra, por mais experiências que nós tivemos, acertos e erros que tivemos na nossa vida, não é o suficiente para que tenhamos uma vida abundante, uma vida plena. Deus nos criou para o louvor da sua glória e para que nós tivéssemos uma vida abundante em todos os sentidos. Então Deus sempre tem o melhor de nós. Devemos sermos humildes, crermos e nos alinharmos à vontade soberana daquele que nos criou para o seu louvor e para a sua glória. Olha, nós estamos hoje com um tema que vai ter alguns desdobramentos muito sugestivo. Quando nós estabelecemos como princípio ou meta dependência total de Cristo, é necessário compreendermos algumas coisas, e em especial o que um servo de
Cristo faz. O que um servo de Deus faz. Como faz. Por que faz. Para que faz. E nós colocamos aqui para esta série o que o servo de Cristo faz. E hoje, pela manhã, em a sua primeira, mas na terceira, da dependência total de Cristo, em primeiro lugar, o crente obedece e segue. Em segundo lugar, como ele obedece e serve, ele segue. E não segue de qualquer forma. Segue nutrido por um amor genuíno, um amor pleno, um amor santo. Segue a Deus e serve com amor. E aí, amados de Jesus Cristo, a vida começa a tomar novo sentido. Por quê? Porque a vida, ela passa a ser diferenciada do que sempre foi. Então, o crente vai viver para os propósitos de Deus. O apóstolo Paulo foi muito claro nisso ao chegar à plena consciência de que o viver dele não era para viver para ele. E ele disse, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Em uma outra circunstância, aqui nós percebemos que não somos donos de nada, que nós não temos nada, e que tudo pertence a Deus. E se tudo pertence a Deus, e nós não temos nada, nós somos apenas administradores, ou administradores bons, ou administradores ruins. O que um servo de Cristo faz? Ele é cheio de frutos. Então, um servo de Deus frutifica, um servo de Deus multiplica. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O fruto do crente é multiplicação. Não é uma função de um único elemento, é de cada crente tornar outro crente, através do seu testemunho de vida, através do seu conhecimento de Deus, do estudo da palavra. O estudo da palavra propriamente dito não é o conhecimento pelo conhecimento, mas o conhecimento para temor e obediência. O conhecimento não para se saltar diante dos demais que não conhecem tanto, mas apenas com mais responsabilidade, porque terá um julgamento maior sobre si mesmo e não pelos outros. Você que conhece mais, você não está como juiz, que ninguém te estabeleceu como juiz acima de ninguém. Não queira você colocar padrões para a vida dos outros, a vida alheia. Tenha a maturidade e o discernimento de mudar a sua própria vida, porque conhecer mais implica em ser mais responsável por si mesmo. Então não fique aí achando que você é a cereja do bolo, ficar julgando todo mundo, botando defeito na vida de todo mundo. Eu creio que você tem que olhar para dentro de si, introspectivamente, e ver onde estão os erros e os acertos. Mas não faça isso só você. Peça o auxílio do Espírito Santo para que mostre para você o que você está vivendo e o que você está fazendo, e se isso está de acordo com o querer e a vontade daquele que te tirou das trevas para a luz. E depois, isso aqui é o mais importante na vida de um crente, é ter a identidade de Cristo. O crente deve ter a identidade de Cristo. Nós somos cristãos. E como cristãos, nós devemos viver a vida de Cristo em santidade, em humildade e em serviço, em boas obras,
em amor ao próximo. Então, amados de Jesus Cristo, o que um crente faz? É o que nós trabalharemos nestes dias seguintes, nessas mensagens seguintes, para despertar o crente a ser melhor do que é, a ser melhor do que já foi, a acertar mais, a errar mesmo. Amados de Jesus Cristo, tendo a identidade de Cristo, é ser um representante de Cristo. Então, como nós vamos trabalhar dentro deste tema, acerca destas questões, o que é que um servo de Cristo faz? Amados de Jesus Cristo, um servo de Jesus Cristo faz a diferença. Então, o servo de Cristo faz a diferença por quê? Porque tem uma vida transformada por ele. O servo de Cristo tem uma vida de serviço prestados a ele. Você não faz serviço para a igreja e nem para o pastor. Você está na igreja a serviço de Deus. Essas questões são claras, explícitas, para que você possa acertar a sua direção. O servo de Cristo tem uma vida de obediência a Ele. E aí tem que ter uma maturidade espiritual muito grande, para que a arrogância, para que o orgulho, para que a soberba não tome conta e diz: eu não sirvo a homem, eu sirvo a Deus. Aquele que quer ser o maior dentre vós, seja aquele que vos sirva. Quem quer ser o maior tem que ser sempre o menor. A soberba precede a queda. O servo de Cristo tem uma vida com propósito. O servo de Cristo tem uma vida de amor. Ele é frutífero e é tudo isso para a glória de Deus. Então, amados de Jesus Cristo, começando nesta mensagem da manhã deste dia, que está como texto áureo desta série de mensagens, Dependência Total de Cristo, 3, João capítulo 15, versículo 5. João capítulo 15, versículo 5. Vamos todos ler. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podereis fazer. Amados de Jesus Cristo, você percebeu? Não dá para se fazer para Deus o que não vem de Deus. Não é do jeito que você quer, não é da maneira como você acha. Então, importa que Cristo cresça e eu diminua. Eu gosto desta frase que um amigo, há muitos anos atrás, ele me falou. Disse: Serjão, puleiro de pato é no chão. Então, não tenta ser, não tente parecer. Se põe no seu devido lugar. Quanto mais você faz, menos você é. Então seja humilde. Jesus era manso e era humilde. E nós temos Cristo. Nós pertencemos a Cristo. Conversando com uma pessoa na cidade de Jacupiranga, ele disse: eu saí da igreja. Porque quem está tomando conta da igreja agora é a cunhada do meu amigo pastor fulano. E ele saindo da casa dela, descendo a escada, ela jogou um balde de água em cima dele e os vizinhos viram. Apurando a história, eu descobri que a cunhada dele
advogada que trabalhou em uma causa para o aposentar e tem uma norma estabelecida para os honorários advocatícios. E por certo, por ser cunhada e ser da mesma fé e ordem, julgou o pastor que ela faria na paz. E por certo, ele contendeu com ela dizendo que não iria pagá-la. E ela, como ser humano, jogou em cima dele um balde de água e ele saiu da igreja. E aí ele falando para mim, eu saí por causa disso. Disse, irmão, o senhor porventura já ouviu o outro lado? Não, mas as pessoas viram. Mas, pastor, o irmão viu o que ela falou para ele e o que ele falou para ela? Quem te constituiu juiz? Porque às vezes a gente vai julgando as pessoas por aquilo que a gente entende, por aquilo que os outros falam, e a gente passa a tomar decisões precipitadas, partidárias e infundadas. Amados de Jesus Cristo, você não deve abandonar o seu serviço por causa de ninguém. Ele tinha algumas obrigações dentro da igreja, dentre elas a tesouraria, dentre elas a manutenção da igreja, e por um balde de água que as pessoas viram ser jogado em cima de um amigo dele, ele decidiu afastar. O amados do Senhor Jesus Cristo, o servo de Jesus Cristo, ele tem uma vida transformada. Ele sai de um patamar para ir ao outro. Se alguém vem falar para você alguma coisa de alguém, ouça, guarde para si, não comente, não se inflame, procure saber a outra história, a outra versão. Se tiver um impasse, se você perceber com sabedoria vinda de Deus que há alguma coisa que não funciona bem, pegue essa pessoa, pegue essa outra pessoa, coloque na sua frente, juntamente com uma outra testemunha, aí a Bíblia fala acerca de 2 ou 3, e aí a pessoa ela vai dizer, você vai ver quem está certo ou errado. Isso vai te fazer você ter menos aborrecimento e errar menos. Não vá por uma fonte. Saiba o que está acontecendo. Amados de Jesus Cristo, o servo de Jesus Cristo tem uma vida transformada por ele. Em 1 João, capítulo 2, versículo de 4 a 6. 1 João, capítulo 2, de 4 a 6. Está escrito. Olha só. Aquele que diz, se coloque no lugar do aquele. Se coloque no lugar de que você tem dito isso. Eu o conheço. E aqui o conhecimento é da pessoa. Aqui o conhecimento é de Deus. Mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Aquele que diz, eu o conheço, e não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Sim. Mas, se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos
nele. Dá para perceber o que está sendo dito pelo apóstolo do amor acerca dele? É estado de consciência. Então não é para você examinar o outro. A palavra de Deus nunca é para você tomar conta da vida dos outros. A palavra de Deus é para você gerir a sua vida. Ter o Espírito Santo gerindo a sua vida. Melhora a sua condição. Porque é diante de Deus que você vai prestar conta da sua vida. Então pare de achar que você é acima de qualquer pessoa. Sempre preocupado em saber da vida dos outros. Olha mais para você e menos para os outros. Cuida de ti mesmo. O ano começa a ser dirigido por Deus a estar na dependência total de Cristo. E não no eu, mas nele. Então, amados de Jesus Cristo, quem afirma que permanece nele, deve andar como ele. Dá para entender aqui? Você não vai prestar conta da minha vida. Eu sou diferente do que você, porque estou apacentando um rebanho que não é meu, e é dele. Então eu presto conta da minha vida e presto conta da vossa vida. De que maneira? Eu tenho que pregar para vocês a verdade. Eu tenho que falar para vocês a verdade. Goste vocês ou não, a verdade tem que ser dita. Mas por obrigação, por sacerdócio, e sem se preocupar em ser popular, em ser querido. Não é o servo maior do que o seu Senhor. Até os irmãos de Jesus não gostavam dele. Então eu não estou aqui para ser querido. Eu estou aqui para servir a Deus, servindo as pessoas e transmitindo a verdade. Chamando a atenção das pessoas a mudarem a forma de viver. Porque já andaram um determinado tempo no Evangelho e acham que já são acima do bem e do mal. Quando que na realidade querem tomar conta da vida dos outros e esquecem de tomar conta das próprias vidas. Não caiamos no erro. Deus chama e corrige aquele que ama. O amados de Jesus Cristo, quando a gente obedece e segue, a gente muda de dizer para viver. Tito, capítulo 1, versículo 16. Não basta dizer que conhece a Deus. Afirmam que conhece a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para fazer algo bom. Amados de Jesus Cristo, ver erro nos outros é a coisa mais simples do mundo. Existem pessoas que contrariam a si mesmas, porque nunca viveram da mesma forma, e qualquer coisa que vê acerca de modos de vida de outras pessoas, contestam dizendo, mas ele fez isso? Ele teve coragem de fazer isso? Se esquecendo de que a vida pregressa tem coisas muito piores que já fizeram e não olham para si mesmo para ficar dando pitaco na vida dos outros. Amados, a palavra de Deus nunca diz para olharmos para o outro, acerto ou erro. Diz para olharmos para nós mesmos. Então, amados de Jesus Cristo, a palavra de repreensão aqui é para mim. Ela é para você. Sempre deixa o texto, Alex, por favor. Sempre volta Tito aí para mim, faça favor. Olha só, quem está dizendo é que nós não somos qualificados
para fazermos algo bom, quando nós dizemos que conhecemos a Deus, mas por os nossos atos, aquilo que a gente vive, aquilo que a gente faz, fora da igreja, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, nos desqualificam diante de Deus. Nós devemos estar vivendo diante de Deus segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Todos os dias e todos os meses e todos os anos da mesma forma. Porque os olhos do Senhor estão em todos os lugares a contemplar os maus e os bons. Não me importa o que você vê acerca de mim. Outro dia um pastor veio à minha casa e falando comigo disse, olha, tem gente que não gosta do pastor. E eu disse, louvado seja Deus, porque se odiaram a mim, odiarão também a vós. Se guardaram a minha palavra, guardarão também a vossa. Não é o servo maior do que o seu senhor. Eu não busco popularidade, eu busco santidade. Eu busco aprovação. Não me interessa se você gosta ou se você desgosta. O que me interessa é de que você, assim como eu, possam viver e transparecendo que Cristo vive em nós. Nós precisamos sermos qualificados. Deus levanta você, mas você cai fortemente em descendência, julgando-se acima dos outros. Aquele que quer ser o maior, seja aquele que vos sirva. Ninguém te chamou para dar palpite na vida de ninguém. Tem gente que chega dentro da igreja e encontra a igreja no estado que está e tem solução para tudo, mas não viveu um segundo lá atrás, não sabe do que passou, não sabe de nada, mas tem mania de dar pitacurada e fazer julgamentos e ainda estender o seu juízo para outras pessoas. Se fosse eu, não é, não foi e não vai ser. Não é, não foi e não vai ser. Se põe no seu lugar. Esteja na igreja para servir a Cristo e para ser qualificado e fazer algo que é bom. Não basta dizer que conhece a Deus. Tem que demonstrar. Porque o Evangelho transforma. Porque o Evangelho muda. Antes crescei na graça e no conhecimento de Cristo. Você tem que crescer. Você tem obrigações para com Deus. É o ônus e o bônus. Todo mal pagador é bom cobrador. Aquele que paga mal, cobra muito. Aquele que paga bem, não cobra nada. Tem contentamento. Então, amados de Jesus Cristo, nós precisamos demonstrar este conhecimento. Nós precisamos mostrar este conhecimento. E é de três formas. O conhecimento, Deus é a fonte de todo o conhecimento. Quer conhecer? Conheça a Deus e assim conhecerás a ti mesmo. Tito, capítulo 1, versículo 5. Tito, capítulo 1, versículo 5. Deixei você em Creta para que pudesse pôr em ordem ainda o que faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Amados de Jesus Cristo, Deus tem formas de estabelecer
Deus tem forma de organizar. E quem levanta, quem estabelece, é Deus. Então as coisas têm que ser ordenadas, as coisas têm que ser direcionadas e dirigidas por Deus para que as coisas andem conforme, andam em ordem. Não basta eu dizer que eu sou bom nisso, ou sou bom para isso. Quem chama para executar é Deus, porque Deus chama os seus para fazer as suas obras. Amados de Jesus Cristo, nunca sem ter obediência. É muito difícil obedecer. Desobedecer é muito mais simples. E ainda há muitas evasivas e desculpas por motivar a desobediência. Eu não obedeço porque... E sempre tem um alguém, é a síndrome de Adão, a mulher que tu me destes. Se o Senhor não tivesse me dado a mulher, eu não teria errado. Então o erro não está no indivíduo, está no outro. Então é você. A palavra ela é singular, ela é individualizada. Ela é para o indivíduo, então ela é para você. Não é a culpa do outro, é a sua culpa. Não é a falha do outro, é a sua falha. Não é para abençoar o outro, é para abençoar você. Então, amados de Jesus Cristo, você deve viver em obediência à palavra de Deus. Mas como você vai viver em obediência à palavra de Deus se você não estuda a palavra de Deus? Como você vai saber qual é a vontade de Deus? Agora, amados de Jesus Cristo, vamos e venhamos. Eu acho que vocês deveriam aprender a ler. Nós temos uma grande dificuldade das pessoas que leem Bíblia. É muito difícil interpretar a Bíblia lendo a Bíblia erroneamente, sem pelo menos discernir o que está escrito. Basta pedir para alguém ler alguma coisa que a gente descobre a dificuldade que a pessoa tem em ler. Às vezes a gente interpreta achando que é timidez. Não, é falta de ler, é falta de estudar. Não é porque você tem baixa escolaridade que a sua leitura deve ser péssima. Porque a sua interpretação é dentro daquilo que você lê e entende. Mas se você não lê corretamente, como é que você vai responder aquilo que você leu? Você não sabe ler. A primeira coisa que você tem que fazer é exercitar-se em ler. Lata de maço de tomate, agora é aquelas em embalagens, muito difícil lata hoje. Leia tudo que está nela. Litro de leite, milho verde, farinha, arroz, feijão, papelzinho caído lá no chão. Vai lendo tudo. Vai aprendendo a ler. Então, às vezes, a interpretação está ligada à falta de saber ler, ser desenvolto. Para você chegar na hermenêutica, para você chegar no centro da questão, é necessário você ter um dicionário. Você leu. O que quer dizer isto? Vai lá. Eu não vou ser professor, pastor. Eu não preciso disso. Precisa sim. Porque você vivendo em obediência à palavra. No seminário, recebi um folheto. E nesse folheto estava escrito: vai, Cristo te chama. E essa pessoa veio ao seminário, e lá no seminário teve muita dificuldade, e o deão
que é o diretor do seminário, disse para ele: como é que você descobriu que Cristo chamou você para o ministério? Olha, eu sou lavrador e estava lá, já não aguentava mais aquela situação, e vi este folheto aqui e vi Deus falando nele para a minha vida. E vim, me matriculei lá no seminário. E eu tenho isto dentro da minha Bíblia. O deão do seminário disse a ele: você pode trazer para mim, fazendo o favor, vendo a dificuldade que ele tinha em ler e interpretar texto. Aí ele deu aquilo para o deão, e o deão disse para ele: meu querido, com todo respeito, com todo o amor que Deus me deu para dizer a você, o irmão está confuso no que está querendo, porque aqui diz uma outra coisa. O que é que diz, pastor? Aqui está dizendo: vai cortar cana. Às vezes você pode querer coisas que você entendeu errado, e você leu errado. Você não precisa culpar os pais porque você não teve escola. Você tem uma determinada idade. Você tem um tempo. Então você deve aprender a ler. Porque se você ler, e eu falo como filho de uma analfabeta de pai, uma analfabeta de mãe, uma analfabeta de parteira que aprendeu a ler na Bíblia. E no segundo ano de grupo escolar, a minha mãe me fez eu comer uma folha de papel, brochura, a seco e engolir. Porque minha letra era feia, não tinha o desenho da letra que o meu irmão tinha. E eu comi. Aos 42 anos de idade, eu descobri que minha mãe era analfabeta. Mas ela aprendeu a ler, e ela é nova, convertida ainda, e ela leu a Bíblia mais de 30 vezes. Mas ela aprendeu a ler, e ela mudou a vida dela. Então, em primeira instância, amados de Jesus Cristo, leia mais, estude mais, aprenda a ver o que está escrito, o que Deus está dizendo, para que você não cometa heresias contra a sua vida e contra a vida dos outros. Você tem uma vida para prestar conta dela. Preste conta da sua vida. Deixa de olhar para a vida dos outros. Se prepara. Tire um tempo para você crescer. Leia a Bíblia. Tem um membro da igreja aqui que está na 5ª vez lendo a Bíblia. Já não está mais conosco. E está sendo despertado por Deus para ir ao seminário, para fazer um curso teológico, passar pelas etapas e ser um pastor. Despertado pela Bíblia, estudando a Bíblia, aprendendo a interpretar o que está escrito na Bíblia. Então, eu devo viver em obediência à palavra. João capítulo 14, versículo 15. João capítulo 14, versículo 15. Você tem que aprender a ler. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Você pode ver os Salmos 119 e ver sobre os decretos de Deus ali, os mandamentos de Deus. Amados,
Nós temos instruções de Deus para as nossas vidas. Então, tudo que vem tem que começar em nós, para depois nós transmitirmos a outrem, não apenas por palavra, mas por ações e por atitudes. Errar menos, acertar mais, conhecendo mais, porque ao conhecer mais a Deus, mais temor eu tenho dele. Eu sei o que posso e o que não posso fazer. Quando faço alguma coisa que não está no centro da vontade de Deus, o Espírito Santo diz: mas eu conheço. Por quê? Porque eu estudei a palavra. Eu aprendi a ler. Porque eu aprendi a interpretar. Porque eu aprendi a obedecer. Porque eu vivo no caminho. Eu fui chamado para fazer a diferença. Então Deus, ele me chamou não para ser juiz, é para ser discípulo, é para aprender com ele, na palavra dele, para frutificar, para abençoar, e não para trazer problema. Então, aí, amados, 1 Coríntios capítulo 9, de 16 a 18. 1 Coríntios 9, de 16 a 18. Contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Consciência, estou a serviço, fui incumbido, conheço a verdade, conheço os mandamentos. Por quê? Se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, se prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. É melhor pregar de livre iniciação. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta: que pregando o evangelho, eu apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregar. Conhecendo, fazendo. Por quê? Porque conheço, porque amo, porque obedeço, porque transmito, não com a minha oratória, não com a prédica, mas com a minha vida. O amados do Senhor Jesus Cristo, aí tem ter servo de Jesus Cristo, é ter a identidade dele, que não está, mas mesmo eu no mundo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, na carne, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo. Então não é a minha identidade, a identidade de Cristo. E a nossa identidade deve estar unida com Cristo. E a nossa identidade deve refletir o caráter de Cristo e sermos selados pelo Espírito Santo. Amados de Jesus Cristo, a verdade de Deus habita naquele que obedece a Deus e conhece a Deus. O amor de Deus se torna completo, aperfeiçoando o crente. 1 João, capítulo 4, de 16 a 18. E aí nós estaremos encerrando. Assim, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor e no amor de Deus, permanece em Deus e Deus nele. Desta forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Jesus.
No amor, não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor, em outra versão, lança fora o medo, expulsa o medo, porque o medo implica castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, amados de Jesus Cristo, a palavra de hoje, a palavra que nós temos aqui, o que o servo de Cristo faz, não é para julgar você, dizendo que você não faz, é para trazer a sua consciência de que você precisa fazer, você precisa acertar, você tem condição de fazer, e você tem condição de melhorar, e você tem condição de crescer, e você tem condição de estar conhecendo a Deus, recebendo de Deus o auxílio, se aperfeiçoando no amor de Deus e sendo melhor como pessoa, sendo melhor como crente, sendo melhor como esposa, sendo melhor como esposo, sendo melhor como funcionário, sendo melhor como patrão, sendo melhor. Deus quer que você seja melhor e te deu ferramentas e instrução. E essa instrução está na palavra. É por isso que Jesus Cristo diz: errais não conhecendo a Deus e nem a sua palavra. Então, medite na palavra de Deus dia e noite, porque fará prosperar o seu caminho e o caminho dos que te ouvem. Então, o que um servo de Cristo faz? Estuda a palavra. O que um servo de Cristo faz? Conhece o Deus da palavra. O que um servo de Cristo faz? Ele cumpre o que está na palavra. Ele é um seguidor. Ele tem a identidade de Jesus Cristo. Então você deve perguntar, não para o pastor, você deve perguntar para Deus: Senhor, no que eu posso melhorar? Senhor, o que o Senhor Deus tem para mim? Senhor, eu quero estar no centro da sua vontade. Usa a minha vida. Eu quero crescer na graça e quero crescer no conhecimento de Deus. Vamos orar? Pai eterno de poder, Pai eterno de santidade e de glória, a começar em mim. Palavra que veio ao meu coração para eu melhorar a minha condição de servo. Eu preciso conhecer-te mais. Eu preciso estudar mais a tua palavra. Eu preciso orar mais. Eu preciso obedecer mais. Eu preciso ser melhor. E eu quero dizer ao Senhor, e o Senhor sabe, eu quero ser melhor. Eu oro, agradecido que sou, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e até a noite, se Deus nos permitir. Uma oração silenciosa, estamos despedidos.